Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração. Então, vamos pedir para que Deus possa abençoar essa reunião, essa mentoria, que todas nós tenhamos ótimos resultados nessa semana. Deus nos dê o discernimento de fazermos o que realmente é importante para nós, que a gente não se distraia com coisas inúteis, com coisas que não façam sentido, com coisas que nos deixam com frustração depois, que a gente possa ter a clareza de aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, de aproveitar cada dia que Deus nos permite viver, fazendo coisas que realmente são valiosas para nós, para nossa família, para as pessoas que a gente ama e que irão edificar a nossa vida. Que Deus nos permita viver todos os dias com os princípios de honra, de sabedoria, levando coisas boas por onde a gente passar. E que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos clientes, das nossas consultoras, que a gente possa prosperar todos os dias e fazer bom uso dos recursos financeiros que chegarem até nós. Amém? Gente, que delícia estar com vocês. Estou empolgadíssima aqui com esse mês de julho e já trouxe alguns materiais aqui para a gente poder conversar hoje, né? Sobre a nosso mês de julho. Então, a primeira coisa, gente, eu quero já começar falando é sobre os produtos promocionais. Então, geralmente, na maior parte dos meses, a gente tende a focar muito mais nos produtos promocionais. Então, nesse mês, vai ser um mês que a gente pode até focar nos produtos promocionais? Podemos, porém, se eu ficar trabalhando para vender um lápis de olho de R$ 25,90, gente, quantos lápis de olhos eu vou precisar vender para chegar num valor significativo de vendas? Então, eu quero trazer uma visão estratégica para você hoje. Por exemplo, para você ter uma visão de quanto te traz de lucro cada produto que você vender. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma base, R$ 44,90 vezes 40%, você vai ganhar de lucro em uma base da Edplay. O lucro vai ser R$ 17,96. Eu quero trazer bem essa clareza para ti, tá? Agora, se você vender uma base, um Ciquim, uma base 3D alta cobertura, ou um Ciquim, você vai vender R$ 83,90 vezes 40%, você vai ter de lucro R$ 33,56. São dois produtos muito parecidos, com finalidades muito parecidas, porém você vai lucrar o dobro. Então, eu quero trazer essa visão porque muitas vezes consultoras se empolgam quando vem essas promoções com produtos com valores acessíveis e falam assim, nossa, eu vou vender 10 batons. Nossa, é bom? Claro que é bom. Se for uma venda que você fez rápida, que não te dedicou muito tempo, e quando você for entregar o produto, você aproveitar para vender outros produtos juntos, é uma venda maravilhosa. Agora, se você se dispôs a fazer um monte de contato, um monte de ação, e para vender esses 10 batons, para vender 10 batons, são 10 entregas, são 10 possibilidades de venda, sem dúvida, mas se você colocar um batom dentro de uma sacolinha e for lá entregar para cliente e achar que você está fazendo um bom negócio, para tudo. Para, zero jogo, vamos começar de novo, porque com certeza não vai ser um bom negócio. Então, o batom, o contorno, o blush, o lápis de olho, eles podem ser estratégias para a gente chegar até a cliente, mas nunca vamos se contentar em ir lá e entregar um blush, entregar uma base de R$ 44,90. Então, eu quero trazer essa clareza para que a gente possa ter essa visão de trabalhar menos e lucrar mais. Então, a proposta dessa semana é que a gente faça pelo menos R$ 1.000 de venda. Eu tenho certeza que todas nós podemos. É uma semana que as pessoas já estão recebendo pagamento hoje. É uma semana de início de mês. Está frio, então a gente pode vender produtos de tratamento de pele, hidratante labial. Obviamente que se você tiver produtos na pronta entrega, você vai vender muito mais, porque você vai ter mais opções para oferecer. Então, a maior parte de vocês, eu acredito que tenha produtos à pronta entrega, então você pode fazer, sim, excelente venda. Então, o que eu sugiro para vocês, que eu já coloquei alguns posts lá no grupo? Vendermos combos dos produtos promocionais, e não eles de forma individual. Então, por exemplo, esse produto aqui maravilhoso, que é o blush, que eu amo, amo, amo ele,
que é maravilhoso, tem uma cor linda. Eu vou, inclusive, ensinar vocês como tá utilizando, ó. Esse aqui é o Desert Sun e esse aqui é o Pink Shine, que é o mais claro. Provavelmente não dá para ver a cor aqui direito na câmera, porque essa câmera do computador ela é ruim, né? Mas onde que a gente aplica esse produto? Vou mostrar para vocês já, para quem nunca participou, às vezes, de uma aula de contorno, alguma coisa assim, já vai poder saber como utilizar. Então, geralmente, você vai vender junto o pincel de blush. O nosso pincel, que ele é 4 em 1. Então, você vai fazer... Você pode misturar os dois lados. Sempre coloca pertinho do cabelo. Você vai usar o pincel, olha, chanfradinho. Então, você vai usar nessa região aqui. E você pode ir dando batidinhas ou até dando uma esfregadinha. Qual é a medida que você vai aplicar esse produto? Deixando 2 dedos dos olhos, 2 dedos da boca. É aqui que você vai colocar esse produto. Posso colocar um pouquinho pertinho do cabelo também. Quero dar uma afinadinha no nariz, dou uma apertadinha aqui do pincel e coloco aqui, ó. Faço esse movimento de pintar aqui o nariz, tá? Onde que eu uso o blush? O blush eu vou usar na maçã do rosto. Então, eu vou subir a bochecha, dar esse sorrisinho aqui, vou misturar aqui um pouquinho o produto e vou colocar aqui, ó. Dando uma arrastadinha e puxando em cima de onde eu coloquei o contorno. Se eu quiser usar o iluminador, eu vou pegar essa lateral do pincel, vou passar aqui na parte clara e vou colocar aqui, ó. Aqui em cima. O iluminador, tá? E aí, com o mesmo pincel que eu passei o contorno, coloquei aqui o blush. Eu vou usar o mesmo pincel, tanto faz a cor. Se eu quiser usar o mais rosadinho, que é o blush, se eu quiser usar o mais marrom, que é o contorno, eu posso fechar o olho aqui, ó, e fazer uma sombra. E vai ficar esfumadinho. Gente, sem medo, olha o tamanho do pincel. Ele pega em toda a minha pálpebra. Então, o que que dá pra gente vender junto, gente? O pincel de blush 4 em 1 com esses produtos. Então, se eu for para pensar, se eu vender o pincel junto, eu já dobrei o valor da minha venda. Então, eu quero colocar isso, a minha vontade é abrir a mente de vocês e parafusar essa informação. Deixa eu ver aqui. E parafusar essa informação que não dá para vender um pincel, um batom, um lápis de olho. Não dá para vender produtos assim. Nós vamos vender os produtos em bloco, em conjunto, em combo. Então, é assim que nós vamos vender os produtos. E, obviamente, que o nosso foco principal vai continuar sendo os produtos de tratamento de pele. Então, a maquiagem, ela é a venda adicional. Então, eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês, uma sugestão que se chama Protocolo 2000. E aí, antes disso, eu quero trazer uma reflexão. Nós chegamos na metade do ano. Metade do ano. 6 meses desse ano já se passaram. Que loucura! Isso para ti é bom, ótimo ou assustador? E aí eu quero te perguntar, todos aqueles planos que você fez lá em janeiro, eles estão caminhando para que eles aconteçam? Porque muitas pessoas fazem planos e não conseguem realmente tirar eles do papel, porque principalmente falta um planejamento para que isso aconteça. E hoje até eu estava conversando com uma pessoa que ela está há uns 5 anos no ramo dela. E ela falou, já que hoje está muito difícil para trabalhar. E daí eu falei, obviamente que está. Porque as pessoas, elas estão muito dispersas. Então, muitas vezes, eu e você, não vou falar de pessoas aleatórias, vou falar de eu e você. Nós começamos a fazer uma coisa e vamos fazer outra, e vamos fazer outra, e nem terminamos aquela primeira que a gente começou. Então, eu quero te sugerir, eu vou até entregar um material no final para que você preste atenção no que você está fazendo e você acompanhe as suas ações ao longo do mês. Porque eu quero te sugerir ações para você chegar no final do dia e pensar quais foram as ações que eu fiz hoje. Eu consegui atingir o meu objetivo, por exemplo, dessa semana? Não somente de venda, mas as ações que você fez. Porque às vezes tem pessoas que criam uma alta expectativa no negócio, porém a entrega dela é muito pequena. Então a conta não fecha. Ela quer ter um super resultado com uma entrega pequena e a conta não vai fechar.
Então, é muito normal a pessoa, às vezes, se sentir frustrada por não ter o resultado que ela gostaria de ter, porém, também ela não fez por merecer ter aquele resultado. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, eu quero que você coloque isso na balança, sabe? Por exemplo, quando eu falo de tratamento de pele, de fazer a demonstração com os produtos. Gente, não tem erro. Quem está fazendo demonstração está voando? Quem está deixando a cliente experimentar está voando. É sobre isso que eu estou falando. Só que às vezes sempre fica postergando, deixando para depois, e não coloca realmente na agenda uma data e um horário para falar assim: tal dia, tal horário, eu vou convidar alguém e vou fazer uma demonstração nessa data, nesse horário. E aí passa um mês, passa 2, passa 3, às vezes passou 6 meses do ano, e uma pessoa que às vezes falou assim: eu gostaria de ter um resultado super expressivo nesse ano, não saiu do lugar. Então, é necessário uma organização e é necessário um posicionamento de você falar assim: não, é isso que eu quero. Hoje de manhã, eu falei no áudio, nem todos vocês ouviram o áudio que eu coloquei lá no grupo, e eu falei o seguinte: a primeira coisa e o mais importante é você definir hoje. Talvez já deveria ter definido, mas porque já passaram 7 dias desse mês. Mas ainda a gente está no início do mês. Se você não fez isso, faça hoje. Qual é o resultado financeiro que você deseja ter para esse mês? E aí eu quero mostrar um material aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir incluir ele para vocês poderem visualizar, que é bem interessante, para você poder escolher quais materiais não, quais produtos você vai... Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo ainda. Aqui. Tá tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Tá tranquilo? Sim? Perfeito. Então, olhem para esse material aqui, para vocês conseguirem visualizar. Isso é uma visão que eu quero que vocês tenham de clareza do que você precisa fazer para você ter um resultado específico. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Aqui tem 2 sugestões. O primeiro se chama Protocolo 2000, que é o quê? É um protocolo para você seguir e você ter aproximadamente R$ 2.000 de lucro por mês. Se isso faz sentido para você, você foca na primeira parte. Se você falar, já que não estou com essa pegada de trabalho, não consigo me dedicar tanto, ou não posso agora, ou não quero, né? Cada um nomeia como quiser, você vai seguir o segundo protocolo. E aí, o segundo protocolo vai te trazer o quê? Metade do resultado. Porém, isso traz uma clareza, claro que isso aqui é algo sugestivo, de quantos produtos você precisa vender para você atingir o seu resultado. Então, por exemplo, no primeira aba ali que está a venda semanal, é venda por semana. Um kit 3D completo, somente dois kits 3D, kit básico de gel de limpeza hidratante, 4 bases 3D alta cobertura, uma máscara de cílios e 2 batons. Se você repetir isso por 4 semanas, então, se você parar para pensar, você precisa atender uma cliente com kit 3D, vamos colocar 2 clientes vão comprar gel de limpeza hidratante base, mais uma cliente vai comprar uma máscara de cílios e uma base, e 3 clientes vão comprar os produtos individuais. Então, dessa forma, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clientes. 7 clientes aproximadamente você precisa atender por dia, fazendo vendas, para que o resultado seja esse. Você ter R$ 5.000 vendido no mês e tenha R$ 2.000 de lucro. A gente está falando de produtos de tratamento de pele na maior parte. Então, para isso, é necessário que aconteça. Hoje eu passei uma informação lá no grupo sobre o Skin Analyzer. O Skin Analyzer, ele é um aplicativo para quem deseja trabalhar principalmente de forma online. Você pode usar ele também de forma presencial. Mas é importante que a gente faça uma consultoria com a cliente. E o que é essa consultoria? Talvez fique um nome meio forte, né? Uma consultoria. Que a gente aborde a cliente e identifique qual é a necessidade de cuidados que a pele dela está precisando nesse momento.
E aí, sobre isso, a gente consegue investigar, analisar e indicar um tratamento específico para a pele daquela pessoa. Então, vendendo produtos de tratamento de pele, a gente consegue um resultado financeiro muito maior do que vendendo maquiagem. Porém, nada vai impor, por exemplo, de você pegar nesse mês e fazer uma divulgação também da base da cobertura média para quem já usa a base de cobertura alta, porque são duas propostas diferentes, de certa forma. Então, você pode trabalhar com as duas bases, a mesma cliente que já compra base 3D, você pode oferecer a base de cobertura média. Então, qual é a grande diferença? A base 3D, ela fixa na pele por mais de 12 horas, mantém a pele mate por mais tempo e tem autocobertura. A base Play, ela que é a que está na promoção por R$ 44,90, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma cobertura mais leve e ela vai fixar, manter a pele mate por até 8 horas. E a cobertura dela é leve. Então, para aquela cliente que não quer tanta cobertura, que quer uma pele mais suave, a base Play vai ser ok. O que eu acho muito interessante a base Play para você abrir novas clientes. Clientes que ainda não compraram de ti nenhum produto, você às vezes pode chegar até ela e oferecer um combo promocional da base Play, para ela poder ter o primeiro contato contigo com a marca. Porém, quando você for entregar o produto, pelo amor de Deus, não leve só a base, leve mais produtos junto. E aí, principalmente, pergunte com que ela está cuidando da pele. E aí eu quero falar para vocês hoje sobre principalmente o kit básico. Uma consultora que começou no negócio semana passada, ela falou assim, já que uma cliente me pediu um hidratante. Qual hidratante que eu indico para ela? E aí eu falei para ela indicar o hidratante da linha 3D, né? E aí ela falou assim, eu falei assim, tá, mas indica para ela também o sabonete de limpeza. Então eu quero trazer uma consciência que todo e qualquer cliente que você tiver que compre qualquer produto de ti, ela pode comprar no mínimo o gel de limpeza e hidratante. Se você tiver a informação, você trouxer a consciência para ela sobre esses produtos. Então, por exemplo, gel de limpeza e hidratante. O gel de limpeza, eu pergunto geralmente para cliente, por que você limpa a pele do seu rosto? E você fala, eu uso um sabonete aleatório lá, ou lavo com o sabonete do corpo. Eu falei assim, você sabia que o sabonete da Mary Kay ele já é um demaquilante? E a pessoa vai ficar impactada com isso. Exatamente. Então, eu quero até que vocês anotem isso, sabe? O sabonete da Mary Kay, ele já demaquila a pele. Então, a maquiagem que eu estou usando hoje, se às vezes eu coloquei muita máscara de cílios, eu vou passar uma água micelar antes de limpar a pele. Então, uma informação importante também, às vezes algumas pessoas perguntam, água micelar, eu coloco antes ou depois? Antes. Antes do gel de limpeza, eu uso água micelar. E depois eu lavo com o gel de limpeza e aí sim a maquiagem vai estar ok. Vai estar totalmente removida. Posso usar um demaquilante na área dos olhos. Então, o sabonete da Mary Kay, ele vai limpar a pele da forma correta. Eu uso maquiagem todos os dias. Todos os dias. E aí, eu não tenho acne, eu não tenho cravos. Por quê? Porque eu limpo a minha pele diariamente. Limpo com o quê? Com gel de limpeza, em alguns momentos água micelar. Se eu tô com uma maquiagem muito carregada, eu coloco demaquilante. Mas a maior parte das vezes é só o gel de limpeza. Então, o gel de limpeza, ele vai fazer com que a pele fique limpa da forma correta. Ele já tem micro esfoliantes, que já remove uma camada de células mortas de uma forma muito superficial, então pode ser usado todos os dias. Isso garante realmente uma limpeza eficaz na pele. Então, ele vai limpar, tonificar, esfoliar, controla a oleosidade, aversão para pele mista oleosa e retira a maquiagem. Então, são 5 funções em um único produto, o gel de limpeza. E o que o hidratante vai fazer? Isso aqui, gente, gel de limpeza e hidratante é como se fosse o shampoo e o condicionador do nosso cabelo. É o mínimo que a pele do rosto de qualquer pessoa precisa. Todos os nossos clientes, a gente precisa pegar uma lista para todo mundo que eu já atendi e pensar, todos os meus clientes estão usando no mínimo gel de limpeza e hidratante? Se não, eu vou fazer uma varredura e vou oferecer e vou explicar os benefícios. Então, o gel de limpeza e hidratante, o que ele vai fazer? O que o hidratante vai fazer?
O hidratante, vem do quê? Da palavra hidra. Hidra, que é igual a água. Então, o hidratante, ele vai devolver a umidade natural para a pele. O que faz devolver a umidade natural para a pele? A nossa pele, eu gosto sempre de fazer uma correlação. Ela é como se fosse uma uva. Uma uva, quando a gente recém colheu, recém pegou no mercado, tá bonitinha, cheia de água, maravilhosa. Vai passando os dias, ela vai enrugando e vai secando. Por que isso acontece? Porque ela vai perder na umidade. E a nossa pele é da mesma forma. A nossa pele, se ela perde a água, a umidade, ela faz o quê? Ela fica enrugada. Então, o hidratante, ele é o principal responsável por devolver a umidade natural para a pele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar. Nosso hidratante é um hidratante antioxidante. Então, ele age nas camadas da pele, já sendo antioxidante, fazendo com que a nossa pele tenha uma reação de tratamento das linhas de expressão. Então, isso vai fazer com que não somente ele devolva a umidade natural, mantenha a pele jovem, saudável, com aquele viço bonito, e ele vai tratar as linhas de expressão existentes e vai prevenir, principalmente, para que não surjam outras. E aí, o que eu gosto de colocar de uma forma bem enfática para as clientes? Que é muito mais fácil nós mantermos a pele como ela está do que tratar uma pele danificada. Então, às vezes, a gente pega clientes jovens, com 25, 30 anos, que não têm linhas de expressões aparentes e não estão tão preocupadas em cuidar da pele. Então, eu geralmente trago a consciência para elas sobre a necessidade de cuidar da pele, que ela vai conseguir manter a pele dela assim, jovem, bonita e saudável, por bastante tempo, se ela tomar esse cuidado de já repor a água, a umidade natural. O hidratante, o ideal é usar de manhã e à noite. Ele mantém a pele, nossa pele hidratada por 12 horas. E, obviamente, que o uso do protetor solar é essencial. Que nós temos o hidratante, o protetor solar da linha 3D, que é maravilhoso, que ele tem, inclusive, vitaminas que vão ajudar também no tratamento de linhas de expressão. E a gente tem o protetor solar da linha regular, que não é 3D, que ele é para o corpo e para o rosto, fator 50 de proteção. Então, ele também é bem bacana, não é oleoso, não fica aquele cheiro de piscina, aquele cheiro de protetor solar. Ele é sem fragrância, então ele absorve super bem na pele, também é bem bacana. Então, é o kit de sobrevivência para a nossa pele. Gel de limpeza, hidratante e protetor solar. E aí, às vezes, o cliente vai falar assim, mas minha pele é oleosa. Eu não uso hidratante porque minha pele é oleosa. Então, o que você vai dizer para ela? É normal, é uma coisa que a gente ouve muito, que quem tem a pele oleosa não gosta de colocar hidratante. O que acontece? Quando a pele é oleosa, ela tem uma tendência a produzir ainda mais oleosidade, e aí ela fica com efeito rebote se você não coloca hidratante. Se você coloca o hidratante na pele, e a pele estabiliza essa produção de oleosidade, ela vai estabilizar em torno de 15 dias. Então, a pele vai ficar ok. A pele vai ficar ok, vai ficar boa, e aí vai parar de produzir oleosidade. Então, o hidratante e o gel de limpeza, nós temos duas versões dele. A para pele mista oleosa e para pele normal a seca. Então, cada cliente vai poder ver qual é o tipo de pele, e geralmente quem tem a pele seca já fala, mas eu posso dizer assim, de cada 20 clientes que a gente atender, uma vai ter a pele seca. Então, é bem tranquilo. Geralmente, a pessoa que tem a pele seca, ela já sente essa necessidade. Se a pessoa nos falar que a pele dela é mista, a gente sempre vai indicar o hidratante pele mista oleosa, porque o hidratante em pele seca, ele é extremamente concentrado de hidratação. Então, ele vai deixar a pele da pessoa, assim, um brilho só, se a pele da pessoa for mista, tá? Eu tenho um aberto de demonstração, eu fui usar, falei, meu Deus, é muito hidratante. Não tem nem condição de usar, que a pele fica muito, muito brilhosa. Porque a minha pele é mista, né? Não é seca. Então, gente, kit básico de sobrevivência. Gel de limpeza, hidratante e protetor solar. Qualquer produto que a cliente te pedir, base, máscara de cílios, perfume, você vai perguntar para ela com o que ela limpa a pele do rosto dela. E isso vai ser um gancho para você chegar e oferecer. Eu estou falando aqui do kit básico, mas pode ser o kit 3D completo, com kit peeling, a linha Repair,
Outro produto que está muito bacana para a gente vender agora, que eu quero falar também da diferença, é essa base. A base CC Queen. Ela só tem 4 cores. Então, é uma base que já tem o protetor solar junto. É muito legal para quem gosta de praticidade e para quem também gosta de uma base com cobertura mais leve. Porém, também ela é hidratante. Então, peles que são assim extremamente oleosas não vão se adaptar com essa base. Por ela ter já um pouco mais de hidratante, ela não suga a oleosidade da pele como a base 3D. A base 3D alta cobertura, ela tem um mineral que chama sílica. E esse mineral, ele simplesmente suga a oleosidade da pele. Por isso que a oleosidade fica controlada por 12 horas, tá? Outro produto que eu quero sugerir aqui para vocês hoje é o primer, que muita gente não conhece, esquece de oferecer. Qual é a função do primer? O primer ele vai nivelar a pele, ele vai fechar os poros, fechando os poros de que forma? Disfarçando. Ele é como se fosse uma massa corrida, para depois passar a tinta, né? Então, ele vai disfarçar os poros abertos, vai disfarçar, linhas de expressão, não vai tratar, disfarçar, e vai ajudar com que a maquiagem fixe por muito mais tempo. Então, o primer é ideal para quem quer uma maquiagem com mais durabilidade. Então, ele pode ser usado todos os dias, não obstrui os poros, e ele é como se fosse uma cerinha. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, essa câmera não é muito boa. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Como se fosse uma cerinha, ó. E aí ele fica uma textura bem lisinha, bem gostosa na pele também. Então, eu queria também reforçar que nessas aulas de automaquiagem, eu tenho vendido muito pincel. Então, por exemplo, se você for vender base, ofereça o nosso pincel de base. Gente, o nosso pincel de base, ele é simplesmente perfeito. Para quem quer que a base seja aplicada rapidamente, gente, você pode ir dando batidinhas e arrastadinhas. Em 2 minutinhos, espalhou a base no rosto inteiro. E muitas pessoas têm uma visão, de certa forma, assim, um preconceito com o pincel. Porque já usaram pincéis que risca, que não fica legal o acabamento. E eu tenho feito muitas aulas de automaquiagem e deixado as clientes utilizar os nossos pincéis. As clientes ficam simplesmente apaixonadas. Toda aula de automaquiagem eu vendo de 1 a 2 pincéis. Pincel, R$ 59,90. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$ 59,90 vezes 40%, R$ 23,96 de lucro no pincel. Se você vender, vamos até colocar a base, vamos colocar a base 3D. A base 3D, R$ 82,90, mais 50, é R$ 59,90, R$ 63,90 o pincel, agora fiquei na dúvida. R$ 142, uma base e um pincel. Vezes 40% já te dá quase R$ 60 de lucro, tá? Então, se a gente for pensar, o plano aqui é faturar pelo menos R$ 1.000 em 7 dias. Você precisa ter uma clareza que você precisa todos os dias ter vendido R$ 142. E aí você pode, por exemplo, vender um gel de limpeza hidratante por dia, vender uma base e um pincel, uma base de alta cobertura e um pincel, uma base, um pincel e um contorno. Então, você precisa pensar, olhar de manhã e pensar assim, o que eu vou vender hoje? Para quem que eu vou vender hoje? Mas terá clareza que você precisa ter vendido R$ 142 por dia, pelo menos, para você chegar à média de venda de R$ 100, de R$ 1.000 por semana. Se você quiser uma venda mais expressiva, um lucro mais expressivo, obviamente você alinha a tua mente para vender mais. Então, outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação ao consórcio, tá? Esse mês nós temos de produtos foco, no caso, essa linha de maquiagem, temos a linha de fragrâncias, então, Kids Dia dos Pais, já disponível também, a fragrância nova da Mary Kay, que veio com uma ação diferente aqui na capa, ó, como era antigamente, ó, de abrir, achei bem legal. Então, temos ação de venda Dia dos Pais, temos a linha da maquiagem e temos a loção firmadora.
A loção firmadora é um produto que já esteve na Mary Kay há um tempo, que é uma loção firmadora corporal, depois vou passar as informações no grupo. E quem que é o foco principal da loção firmadora? Quem está usando as canetas emagrecedoras. Porque a pessoa está com a pele flácida. Muitas vezes a pessoa vai na academia e tonifica o músculo. O músculo são duas coisas diferentes. E a pele continua flácida. Então, a função da loção firmadora, ela vai tonificar, ela vai firmar a pele. Ela vai entrar nas camadas de colágeno, de elastina da pele, não do músculo, da pele, e vai trazer essa firmeza, essa tonificação. Então, eu consegui usar, eu comprei uma loção firmadora antes de eu estar grávida. Eu já tinha planos de engravidar e deixei guardadinho, porque eu sabia que era edição limitada. Depois que eu tive os filhos, os bebês, eu passei a loção firmadora e deu muita diferença na minha barriga também. Então, ela é um produto que é maravilhoso. Por isso, tem um preço mais significativo, né? Então, a loção firmadora tem o valor de R$250. Então, é a mesma coisa, a gente pensar, uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento e está indo na academia, o que vai acontecer? O músculo está firme. É a mesma coisa você fazer uma reforma no sofá. Você vai fazer uma reforma no sofá e você vai colocar uma espuma dura, de alta densidade. E você vai sentar no sofá, a espuma vai estar durinha, legal. Mas você trocou só a espuma. O tecido continua o mesmo. Você consegue imaginar o tecido meio frouxo, meio desgastado? É isso que acontece com a pele. A pele também precisa de tonificação. Então, esse produto, ele vem nesse viés de tonificar. Então, quem são os produtos, as pessoas foco? Pessoas que passaram por processo de emagrecimento, pessoas que às vezes com mais idade, que estão com a pele flácida também. Vai tratar a região do colo, porque algumas pessoas têm a pele mais flácida, pescoço. Então, às vezes, vocês já podem ter observado pessoas famosas e tal, que tá com o rosto esticado e o pescoço flácido. Então, o pescoço também é uma região para quem quer tonificar essa pele, também vai auxiliar. Então, a gente tem também esse produto para a gente trabalhar com pessoas específicas. E aí, eu coloquei para vocês sobre a questão do consórcio. Que eu quero até, fiz um grupo, mas eu quero já até dar uma explicação geral aqui. O consórcio, o que acontece? Ele é um grupo de compras que você vai reunir 6 pessoas, 10 pessoas, para que você faça, todos os meses, elas façam pagamento, e todos os meses tenha uma pessoa contemplada que vai retirar os produtos dentro do valor acordado. O valor acordado pode ser, por exemplo, 6 parcelas de R$50. A pessoa vai retirar R$300. 6 parcelas de R$100. A pessoa vai retirar R$600. Então, você pode montar vários grupos de consórcio, que é você ter todos os inícios de mês uma venda garantida. Você já larga o mês com produtos vendidos, porque aquele valor do consórcio precisa entrar. Então, quem são as pessoas que você vai convidar? O grupo de consórcio, ele não deixa de ser uma venda parcelada. Então, dê preferência a você convidar pessoas que você conhece. Não que isso vai, digamos assim, eliminar a possibilidade de elas não te pagarem. Mas, geralmente, as clientes que estão mais fidelizadas gostam de participar de consórcio. E aí, você pode dar uma vantagem, um prêmio extra, por exemplo, né? A pessoa está te pagando antecipadamente, todos os meses lá, o valor dos produtos, e você está comprando lá com 40% de desconto, digamos, dos seus produtos, você pode fazer a seguinte ação. Esse mês, por exemplo, o lápis está na promoção. Lápis de olho, lápis de sobrancelha. E aí você pode comprar alguns lápis a mais e falar para ela o seguinte, fulana, olha, todas que fecharam o consórcio esse mês vão ter um brinde quando foram sorteadas, vão poder retirar. E aí você pode dar um lápis. Ou você pode dar um batom, né? Se você, por exemplo, fechar 6 parcelas de R$100, você pode dar um batom a mais para todas que fecharem. Ou todas que pagarem pontualmente vão ter, que não atrasar e tal, vão ter um prêmio no final. Então, o que uma diretora sugeriu, que é uma ideia também? Que você coloque 5 pessoas no seu grupo de consórcio e uma pessoa, você coloca uma pessoa aleatória, uma tia, uma pessoa, qualquer pessoa, sabe? Só para fechar a cesta.
Aquela pessoa aleatória, uma pessoa fake, vai ser a pessoa sorteada no primeiro mês. Por quê? Você recebe os valores de todas e deixa num caixa. Porque pode acontecer de algum mês alguma abençoada não pagar. Pode acontecer. Pode acontecer de alguma abençoada desistir do consórcio. Pode acontecer. E aí você vai ter esse valor que você deixou guardado, reservado, de caixa, para poder suprir se acontecer algo nesse sentido. Então, seria realmente, entre aspas, um caixa 2, uma reserva, para que se alguma coisa sair fora do planejado, você conseguir fazer a entrega dos produtos conforme combinado. Então, você faz um sorteio por mês, você pode colocar no sorteador online, pode ter um mini contrato, posso também encaminhar para vocês, se vocês acharem interessante, mas hoje a gente está fazendo tudo tão online que é até difícil, né? Alguém conseguir assinar e tal, de forma presencial. Eu sei que assina, imprima, tira foto e te envia. Então, a gente faz desse formato. Então, a pessoa paga por 6 meses, pelo menos, cada mês tem um sorteio, e a pessoa sorteada escolhe os produtos que ela quiser dentro daquele valor sorteado. Independente se ela pagou uma parcela, 2, 3 ou todas, certo? Então, o consórcio, ele funciona assim. Porém, como eu falei, se tem um risco. Então, não deixa de ser uma venda parcelada. Eu iria te sugerir, esse mês, o seguinte, sobre a gente colocar foco nas ações. Deixa eu pegar uma outra página aqui para eu te mostrar uma coisa. Ai, que susto. Achei que tinha saído a... Deixa eu pegar uma outra página. Olha só que interessante. Esse aqui é um planner do Protocolo 2000. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Tá aparecendo bem para vocês? A ideia é que você faça pelo menos 9 atendimentos por semana, com 9 clientes. Esses atendimentos, ele é mais direcionado a você agendar um horário e atender a pessoa. Pode atender deixando uma bolsa 24 horas, pode atender fazendo um skin analyzer com ela, uma análise de pele, pode atender fazendo uma demonstração, pode atender fazendo uma demonstração express. Quando você for atender a cliente, você falar para ela, você tem 10 minutinhos quando for te entregar o produto, que eu quero fazer uma revitalização facial contigo. E aí você faz rapidinho. Pode até ser na mão, se ela não tiver a possibilidade de aplicar no rosto. Isso vai te dar a possibilidade de você acompanhar o que você tem feito durante a semana. Então, qual que é a meta? A meta mensal é que você venda 5 mil reais. E que você atenda pelo menos 9 clientes dessa forma mais pontual. Colocando produto no rosto delas. Então, a ideia é essa. Geralmente, qual é a conta? De cada 10 clientes que você atende, 4 compram. Não são todas que irão comprar. E aí, se você não anotou, se você não sabe quem que você falou, quem que você fez demonstração, quem que não fez, lá na última semana do mês, a gente vai ter uma estratégia, vai se chamar a estratégia de recuperação de venda. Porque vai ter aquelas clientes que gostou, que ficou de pensar, que ficou em cima do muro. Uma cliente que às vezes tem que esperar virar cartão, que está esperando um dinheiro entrar, vai ter de tudo. E no final do mês, você pode entrar em contato com ela e dar o checkmate. Porém, se você não anotou, não sei como que é a memória de vocês, mas a minha ultimamente está péssima. Eu não vou conseguir lembrar quem são as pessoas que eu abordei, que eu entrei em contato, que eu fiz as ações, e que me responderam, que não me responderam, que compraram. Então, é necessário ter uma organização para que você saiba quem são essas pessoas e você volte a falar com elas. Então, aqui eu estou falando das pessoas que você fez o contato de forma direta e deixou elas terem contato com o produto, teve realmente um agendamento com ela, e vai ter também aquelas pessoas que você só mandou um WhatsApp, que você só mandou uma informação, que só te pediu o preço e não comprou. Vai ter esse grupo de pessoas também. Então, eu quero te sugerir começar o mês de uma forma organizada, que você anote todas as pessoas que você fizer contato.
E que pelo menos você aborde 5 pessoas por dia. Gente, 5 pessoas por dia qualquer pessoa consegue. Que aí você vai escolher, eu vou mandar um kit at play promocional, ou eu vou perguntar para ela com o que ela está limpando a pele e vou sugerir ela usar o kit 3D. Eu vou oferecer para ela para participar dessa campanha do Skin Analyzer. Então, teve uma consultora hoje que já colocou em prática a ação do Skin Analyzer, que eu desenhei hoje para vocês lá no grupo. Quem não olhou o grupo hoje, pegue e olhe, que eu mandei os áudios, coloquei tudo bem certinho como eu faço. E aí, você vai conseguir replicar isso. O Skin Analyzer é um aplicativo que está disponível para todas as consultoras. Basta você baixar no seu celular, colocar seu código e sua senha. Seu código é o mesmo código que você entrar no sistema da Mary Kay, a senha também é a mesma. E você vai conseguir acessar e fazer análise de pele das clientes. Quem está com alguma dificuldade no celular, entre em contato com a Mary Kay para ver se eles conseguem resolver, que provavelmente pode ser uma configuração necessária que você precisa fazer no seu celular para que abra e funcione normalmente, tá? Então, são ações que eu vou falar o seguinte, que é o que a gente vai continuar fazendo? Trabalhando com produtos de tratamento de pele, sempre, infinito e além. Porque é o nosso carro-chefe de venda, é o que dá a maior condição financeira para nós. Então, o que eu gosto de vender? Kit 3D completo, obviamente, kit 3D completo com um acelerador de resultado. E aí, dependendo da necessidade da cliente, a gente coloca o acelerador de resultado. Então, é uma coisa que eu também quero reforçar sobre fechamento de venda. Fechamento de venda. Quando a gente faz o fechamento de venda e a pessoa fala assim, eu gostei do gel de limpeza, do hidratante e do pincel. 3 produtos. Eu somei o valor para ela. Gel de limpeza, R$ 79,90, hidratante, R$ 106,90 e o pincel, R$ 59,90. 246. Eu falo para ela, falei, fulana, olha, os produtos que você gostou, ficou 246. O que você acha? Mostra o valor para ela. Ficou esse valor, os produtos que você gostou. E ela falou, eu achei muito. Gente, eu não tenho muito o que tirar. Então, tem um gatilho que chama o gatilho do contraste. Que é o quê? É você apresentar um valor maior primeiro, para depois colocar um valor menor. Então, se eu perguntar para ela o que ela gostou, se eu for indicar para ela um tratamento, eu com certeza vou indicar primeiramente o kit 3D completo, com mais a base e o batom, por exemplo, a base e o pincel. E aí, se ela me falar o seguinte, daí a possibilidade dela achar os valores dos produtos, por exemplo, 246, valor alto e não levar nada, existe a possibilidade. Ou existe a possibilidade dela falar assim, então eu vou levar só o hidratante. E aí, quando eu mostro para ela o valor de 427, mais 59,90 do pincel e mais 82,90 da base, fica o valor de 569. Se ela me falar que é muito, eu ainda consigo tirar, por exemplo, gel de recuperação noturna, hidratante, protetor solar e creme para os olhos. Se eu tirar esses 3 produtos, vender para ela o kit básico, 186 mais 59,90, aí eu vou conseguir vender o que era a minha primeira opção. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Que é muito melhor eu mostrar mais produtos, mesmo que ela não leve todos, mas para que ela fique com um valor muito maior na mente dela. Se eu falar hoje para vocês que para fazer um pedido da Mary Kay, por exemplo, é R$ 5.000 que você precisa pagar, você vai achar, meu Deus, que absurdo. Tem que pagar R$ 5.000. E aí, se eu falar assim, não, mas você tem a opção de pagar 2.000 também. Os 2.000, eles vão cair assim muito mais suave. Agora, se eu falar que o valor é 2.100. E aí eu preciso, digamos assim, colocar que o valor que eu não tenho muito como mexer naquele valor, que o pedido de 40% é 2.100 e é isso, não tem o que fazer. A possibilidade da pessoa não levar nada é grande. Não sei se vocês estão conseguindo me entender como que eu quero. Talvez eu não esteja conseguindo me expressar. Então, é muito mais fácil eu fechar uma venda criando o gatilho do contraste, de apresentar um valor alto primeiro e depois ter uma possibilidade de negociação de reduzir, do que eu já apresentasse, tipo, só o básico.
Então, lembrem disso quando vocês forem fazer o fechamento da venda. Outro detalhe que eu faço e que muitas vezes dá muito certo é a cliente falar assim: ah, eu gostei do hidratante, do primer, dos contornos e do pincel. Mas hoje eu só posso levar o primer e o pincel. Gente, às vezes ela nem sabe quanto ficou o valor. E aí eu sempre falo para ela o seguinte: falo para ela assim, olha, então eu vou somar tudo para você. Se você não quiser ficar com tudo, não tem problema. Eu somo tudo para ela. E antes de eu falar o valor para ela, pergunta assim: para você seria bom o pagamento à vista ou parcelado? E se ela me falar parcelado, por exemplo, eu já meto ali parcelado em 3 vezes. Eu falo, olha, em 3 vezes, fica esse valor aqui da parcela. Fica pouquinho. E você vai ter todos os produtos que você gostou. Porque, gente, muitas vezes a gente tem muita estratégia para fechar a venda. E muitas vezes a pessoa deixa o produto na mesa porque o vendedor é ruim. É forte isso que eu tô falando, né? É real. Eu não tô aqui para aliviar ninguém. Eu tô aqui para ajudar vocês a fazer dinheiro. Então, muitas vezes a cliente deixa o produto na mesa porque o vendedor é ruim. Vou falar para vocês sobre a minha sogra. Eu já falei isso para ela e eu continuo falando. Minha sogra tem loja de roupa. Ela é consultora da Mary Kay. Não sei se ela está aqui agora ou não. Não vi se ela entrou. Eu acho que tá. Deixa eu ver. Não sei. Mas eu falo para ela é uma excelente vendedora. Se a cliente botou o pé dentro da loja dela, a pessoa só não vai levar mesmo se não tiver dinheiro. Porque ela faz de todas as possibilidades para o cliente comprar. Então, gente, às vezes está faltando dar condição para o cliente comprar. Sobre isso. A pessoa, ela já gostou daqueles produtos. Eu não estou falando que você tem que ficar insistindo, porque às vezes isso é chato. Eu estou falando que você tem que dar condição. Às vezes, na mente dela, está limitado que ela pode levar 2 produtos. Limitado. 2 produtos. Tá? Não, isso aqui vai ficar muito caro. Mas ela nem sabe o valor ainda. Então, se eu somar tudo e mostrar para ela, muitas vezes o valor já parcelado, na mente dela aquilo vai ficar tranquilo. Porque ela gastar. Vamos colocar aqui, vamos falar em valores. O primer, eu acho que é R$ 89,90 mais R$ 59,90. R$ 89,90 mais R$ 59,90. Ela gastar hoje comigo R$ 149 pagando à vista. Muitas vezes vai ser a mesma coisa do que ela gastar 450 pagando em 3 vezes. Não sei se vocês já viram uma brincadeirinha falando assim: ah, um relógio de R$ 3.000 é muito. Mas 10 parcelinhas de 300, nossa, ficou bem barato. Então, às vezes, a cliente não compra porque a vendedora é ruim. Talvez isso vai soar pesado, mas eu quero que você enxergue isso de pensar o seguinte: se a cliente não comprou mais, o que eu poderia ter feito diferente? Muitas vezes é um parcelamento, muitas vezes você está vendendo um produto por pessoa porque está faltando visão de oferecer mais coisas, de mostrar para ela mais opções, mais possibilidades. E eu quero que você olhe para você e pense o seguinte: quanto mais uma única cliente comprar, menos eu preciso procurar outra cliente para comprar. Eu jamais vou querer que você fique batendo canela aí, vendendo 10 batom, um batom para cada cliente. Só isso. Eu não vou querer que você faça isso. Não vou querer. Eu vou muitas vezes preferir que você fique na tua casa, faça abordagens, faça skin analyzer e venda um kit 3D que vai dar a mesma coisa de valor de venda, um kit 3D vendido, do que 10 batons. A mesma coisa. O mesmo valor de renda para ti. E a possibilidade ainda dessa cliente ser uma cliente fiel do kit 3D, de comprar mais vezes de ti, fazer reposição, indicar para as amigas, é muito maior do que uma cliente que vai comprar um batom. Então, a gente pode ter ação de venda dos batons, inclusive a gente vai ter, mas é uma ação de vendas para você chegar na cliente e vender mais produtos. Tem que ter essa consciência. Talvez essa reunião agora do início do mês está sendo uma reunião dura para ti, mas é para te virar a chave e não bater cabeça ao longo desse mês. De chegar no mês e falar: nossa, vendi 20 batom, e que mais? Não, só 20 batom, pelo amor de Deus. Para, que tu vai trabalhar um monte
e não vai fazer dinheiro. Eu fico assim, ó, gente, louca dentro das roupas. Com as pessoas que vendem produtos muito baratos. Não estou falando necessariamente de Mary Kay. Estou falando de coisas que a pessoa trabalha e não tem resultado. Quanto mais caro os produtos, mais eu gosto de vender. A linha Repair, eu amo vender linha Repair, porque eu vendo 2 produtos, já um noturno, diurno e noturno, que a cliente vai repor a cada 2 meses, então o cliente repõe a cada 2 meses, diurno e noturno, R$ 500. É disso, um kit completo, R$ 1.000. É sobre isso. É essa expansão de mente que a gente precisa ter. É trabalhar menos para lucrar mais. Para isso, o que eu preciso fazer? Que a minha cliente, eu preciso dominar o banheiro necessário da minha cliente. Ela não pode ter produtos lá de outra marca. Tudo que ela pensar em comprar, tudo que ela tiver necessidade, precisa ser Mary Kay. É sobre isso que a gente está falando. Para que você venda 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês com facilidade, sem se matar de trabalhar. Se você aumentar o seu ticket médio por cliente, e aí talvez quando eu estou falando de ticket médio, você está falando assim, do que a Jaque está falando? É uma média de quanto tua cliente compra. O meu ticket médio por cliente é de R$ 350. É o quê? Você pegar no mês passado, todos os clientes que compraram, você olha para tuas clientes, todas elas, soma quanto deu o valor total e divide pela quantidade de clientes. E aí você vai saber quanto, em média, cada cliente tem comprado. Então, você vai avaliar. Bom, se eu estou vendendo mais de R$ 200 por cliente, é um ticket médio bom. Se o meu valor de venda está menor do que isso por cliente, tá ruim, pode melhorar. Eu posso oferecer mais coisas para o cliente. Porque, obviamente, gente, por mais que eu falo, insisto e tal, vai ter a abençoada, que às vezes vai levar só a base. Vai ter uma outra, mas aí, em compensação, vai ter aquela outra, vai comprar 700 por vez, vai comprar 1.000 por vez. Então, é assim. E eu falo assim, ó, a questão da venda, ela está muito relacionada à nossa mente. Primeira coisa, a energia. Então, de manhã, eu não sei o que você precisa fazer para você se sentir bem. Mas se é colocar um louvor, coloca. Se é ouvir uma música sertaneja, ouça. Se é dar uns pulos em casa, faça. Mas olhe para o céu, agradeça, fala por 50 vezes a palavra gratidão. Mas você precisa estar energizada pela manhã. E aí você vai colocar na tua cabeça, bom, para eu vender R$ 1.000 na semana, é R$ 142 por dia. Então, bora, vamos para cima. Você quer vender mais? Coloca mais. Então, você sabe com quem eu vou falar? 5 pessoas no mínimo, eu vou conversar, vou chamar pelo nome de forma direta. Postar nos status? Obviamente vai ser postado, né? Materiais e tal. Mas escolha os produtos que você vai trabalhar, escolha se você vai chamar ela para o Skin Analyzer, se você vai falar da promoção do kit completo de make, se você vai perguntar se ela já usa o kit básico para cuidar da pele. Então, são essas ações que a gente vai trabalhar, mais 5 contatos por dia, pelo menos. E eu tenho certeza que se você alinhar isso à sua mente, se você determinar que essa semana vai ser uma semana abençoada, que você vai vender pelo menos R$ 1.000 essa semana, eu tenho certeza que o resultado vai vir. Eu não tenho dúvida disso. Então, maravilhosas. Eu desejo que essa semana seja incrível. E eu preciso fazer com vocês o sorteio para as tops. Ai, que susto, gente. Cada vez que eu fecho a apresentação, some tudo que eu corro muito susto. Para as tops que venderam aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Para as tops que venderam, era mais de 1.000 também, era 1.600, gente. O povo não tava de brincadeira, né? O povo não tava de brincadeira, não. Venderam mais de R$ 1.600 na semana. E deixa eu só confirmar aqui quem foram as tops mesmo que eu tinha anotado, porque o povo arrebentou. Arrebentou de vender. Então, eu vou fazer o sorteio aqui, eu não vou conseguir transmitir. Deixa eu ver. Gente, eu tô com medo de eu abrir outro site e fechar tudo. Eu não tenho muita habilidade nisso ainda. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma nova janela. Vai dar certo, gente, vai dar certo. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aí, né? Também, tá? Ó, vou colocar aqui no sorteador online. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ordem que tá lá no grupo, tá? Que eu coloquei o nome das meninas, que foi a Jaque,
a Selma, a Nadir e a Neia. Foram essas 4 que me passaram as vendas da semana, que venderam mais de R$ 1.600. Então, todas elas tiveram 3 cupons, tá? Então, todas elas me passaram, venderam mais do que esse valor. Então, a possibilidade delas ganharem é a mesma, tá? Então, eu não vou colocar 3 cupons por conta disso, porque deve ser igual, tá? Então, eu vou até filmar aqui. Então, só para alinhar para vocês. Então, o número 1 é a Jaque, o número 4 é a Neia, aquela maleta maravilhosa de make, tá? Então, eu nem pedi ela ainda, porque se for alguém de fora, a Nadir e a Neia são de outras cidades. A Jaque também. É só quem? A Selma, que é daqui. As 3 são de fora. Então, se for as meninas que ganharem for de fora, daí eu já mando entregar no endereço certo. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá para o sorteio. Boa sorte a todos. Quem tá aí das meninas? Tá a Neia, a Jaque, a Selma não está, nem a Nadir, né? Tá bom. Mas não vai interferir se elas forem sorteadas, né? Vão poder ganhar igual. Então, vamos lá. Boa sorte a todas. Tcharanã, vou filmar aqui para vocês. Boa sorte a todas. Então, vamos lá, sortear online, sorteador, vamos lá. Eu nem olhei qual era a ordem de cada uma. Número 4, deixa eu ver quem é o número 4. Deixa eu ver lá quem é. A Neia! Parabéns, Neia! Ganhou a maleta. Neia é sortuda, né? Ganha um monte de coisa. Parabéns, Neia! Coisa boa! Parabéns a todas que se comprometeram, que tiveram bons resultados, né, de vendas naquela semana que tinha aquela ação. E vai ter um sorteio top aí para quem está aqui também, para a gente poder incentivar vocês aí a vender pelo menos R$ 1.000 aí nessa semana. Eu tenho certeza que vai ser possível, que vai dar certo. Todas nós podemos ter esse valor de vendas, né? E agora eu quero que vocês abram as câmeras aí para a gente fazer uma foto bem legal. E vamos para cima, né? Vamos para cima fazer acontecer. Vamos montar os grupos de consórcios. Quem vai abrir as câmeras aí? Deixa eu parar a apresentação aqui. A cara da Neta estava quase dormindo ali, deitada. Ai, ai. Assim nós vamos conseguir abrir as câmeras para a gente fazer. Deixa eu desligar aqui o ring light. Maravilha, lindezas. Muito bom estar com vocês. E vamos para cima, né? Que essa semana seja incrível, que a gente tenha ótimos resultados, seja uma semana maravilhosa e focar nos kits, né? Nada de vender produto separado. O foco é produto de pele e os kits promocionais de maquiagem com os produtos juntos. Fechou? Boa noite, gente. Sejam muito abençoados aí nessa noite, que essa semana seja incrível. Até mais. Beijo. Tchau.